Thiago, você consegue depois apagar só essa linha de luz aí, quando aparecer para apresentar, não atrapalhar a visualização? Tá. Ok. Quando eu for começar, como presididas, mas apenas observadas, né? Porque não é a intenção deste Procurador da República, deste Ministério Público Federal que nos fala, de impor escolhas científicas a prefeituras ou ao governo do Estado. Desta forma, a partir de uma série de diálogos, considerando que há vários municípios envolvidos, chegou-se à conclusão lá atrás ainda, na assinatura do termo de ajustamento de conduta, que a presidência do painel científico deveria ser uma cadeira do governo do Estado via Secretaria do Meio Ambiente. Assim foi feito, e eu estou falando só porque sou um anfitrião, mas o Ministério Federal se fará presente, por óbvio, nas reuniões do painel científico, se não pela minha presença, por meio da presença do nosso expert, que é o Fábio Murilo, que é geólogo, perito do Ministério Público Federal, que fica lotado lá em Pernambuco, está ali, se puder levantar a mão, para que as pessoas vão conhecerem. Então, o Fábio será, digamos assim, os olhos e ouvidos científicos do Ministério Público Federal, e também com acompanhamento do meu chefe de gabinete, Danilo. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para aquela que é a presidente do painel científico. Fique à vontade. Alô. Bom dia a todos. Acredito que todos vocês estão ansiosos, né, para ouvir quais são os estudos que nós temos hoje para apresentar. Agradecer aqui ao doutor João Rafael por toda a colaboração e, de fato, por ser pioneiro, né? Esse é um dos estudos mais robustos que a gente vai ter a nível do Brasil. Então, que o PREMA hoje, inclusive, é premiado. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a nossa área costeira e qualquer tipo de intervenção ela deve ser feita através de robustez de dados, né? Da ciência, da pesquisa. E aí, todos os municípios assinaram conosco este TAC, que é fundamental para que a gente consiga ter mais assertividade com relação às intervenções que possivelmente serão feitas. Então, eu gostaria que a gente pudesse já abrir a nossa reunião. A gente vai fazer uma breve chamada, só para a gente verificar o quórum. De antemão, avisar os senhores que nós enviaremos por e-mail a minuta de regimento interno. Então, a gente vai fazer o encaminhamento desse material para que hoje a gente consiga se debruçar apenas no que os pesquisadores irão apresentar. Então, a gente vai, se o doutor Rafael permitir, a gente já começa na reunião, que eu acredito que aqui todo mundo já está aqui ansioso para ouvir. Só fazer a chamada. Vamos lá, representante do município de João Pessoa, Wellington, município de Cabedelo, ah, município de João Pessoa são duas pessoas, o Wellington e o Luciano Nobre. Cabedelo, Geisel,
Jason. Eusival está presente. Do Conde, Valder. Rio Tinto, Wellington. Bahia da Traição, Marcelo. Lucena, Glória. Pitbull, Vitor. Mataraca, Rodrigo. Marcação, Denise. SPU, Jennifer. IBAMA, Rodrigo. ICMBio, ainda não houve indicação. Cinep, Diego. Sudema, Umbelino. Ele não chegou. SEMAS, Tiago. MPF, Dr. João Rafael. Está aqui, Dr. João. De pré-mar, nós teremos o professor Cláudio, que está a caminho, professora Larissa, Braulio, Gustavo. Perfeito. Então, temos quórum suficiente, vamos dar início à reunião. Convido a professora Larissa para iniciar a apresentação. Bom dia. Algumas pessoas eu já conheço de algumas reuniões. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai apresentar uma proposta emergencial para a Baía da Traição. Gente. Então, a gente vai apresentar uma nota técnica que corresponde a estudos emergencial relacionado à parte mais crítica da Baía da Traição. Então, a gente vai fazer algumas considerações sobre as ações de erodibilidade e trazer algumas medidas de contenção. Lembrando que a gente teve um tempo muito curto para trazer alguma informação do meio físico. Não resolve 100% a questão da erosão no município, mas a gente vai garantir, né, trazer aqui propostas para a gente avaliar junto em relação a salvaguardar a PB, a estrada, né, a PB 008, e evitar, né, possíveis danos ao abastecimento da cidade. A equipe dessa nota técnica terminou sendo extensa, né, a gente teve a colaboração de muitos pesquisadores. A equipe autenticadora é aquela que se debruçou realmente para escrever. A colaboração técnica teve uma importância muito grande também nessa nota, porque ela ajudou a interpretar os dados, a tratar os dados no laboratório e também trazer relatórios para que somassem o que a gente estava discutindo no nosso grupo. E também teve apoio administrativo por parte de editorial, essas coisas. Para localizar a área, a primeira coisa, né? Saber que o município da Baía da Traição ele está localizado na região intermediária de Mamanguape e Rio Tinto, faz divisa ao norte com o município de Mataraca, ao sul com a Marcação, a gente tem a oeste o município de Rio Tinto e a leste o Oceano Atlântico, que é o objeto de análise dessa nota. Com relação à área territorial, teria como tirar só essa partezinha? Obrigada. Com relação à área territorial, o município tem aproximadamente 102,75 km², uma faixa litorânea de 14 km, a área urbana está em torno de 4,02 km², que torna o município predominantemente rural. As principais atividades estão relacionadas ao primeiro setor da economia, enfim, a produção de pesca artesanal. A gente também tem a cassinicultura e, associada a essa atividade tradicional, a gente tem também a produção de cana-de-açúcar
que vai alimentar a agroindústria da Paraíba. Com relação à população, segundo o censo, né, atual, tem 9.224 habitantes. A população indígena predomina na área, né, em torno de 89%. A densidade demográfica é relativamente baixa. O índice de desenvolvimento humano é baixo, então a gente tem ali uma situação de alta taxa de analfabetismo, a divisão da renda também é muito desigual, né, se a gente for analisar. Domicílio urbano em vias públicas com urbanização adequada. Isso aí também é dado do censo. Isso quer dizer o quê? É a parte urbana que tem uma boa infraestrutura, tem bueiro, tem esgotamento, essas coisas, então está em torno de 5%. Com relação à fisiografia da área, ela é composta por uma enseada, Pontal, que é a Praia da Trincheira, né? A gente tem falésias, dunas fixas e os recifes de arenito, que correspondem realmente a toda uma dinâmica, né? Ele que vai ditar a dinâmica costeira, tá? Da região. Com relação ao clima, né? É tropical litorâneo 3B. Esse clima tem uma precipitação, são 3 meses de seca, a precipitação média de 1.584 milímetros, temperatura máxima 30, mínima 20 e a média fica em torno dos 26. A massa de ar que vai atuar na região, a gente tem a massa equatorial Atlântico Sul, a massa tropical Atlântica, um pouco da massa polar Atlântica e a zona de convergência intertropical, que é aí que vai, né, em determinados períodos, trazer algumas mobilizações meteorológicas que podem causar eventos extremos, quando associado a ações astronômicas também. Com relação à direção do vento, o vento que predomina na área é o leste-sudeste e o sul-sudeste. Os restos demais acontecem, mas em pouco percentual. Os ventos alísios de sudeste, eles vão proporcionar a dinâmica, né, das ondas naquela região. Então, se a gente for falar de altura significativa da onda, que é essa altura da onda que a gente observa, né, ao olho, 50% quer dizer a probabilidade diária, né? Essa onda que chega diariamente na nossa costa, ela tem uma altura de aproximadamente 1,3. O período, que é o tempo, né, de uma onda para outra, é em torno de 8 segundos. Quando a gente fala de eventos extremos, aqueles que podem acontecer a cada 10 anos, a gente tem uma altura de onda que vai superior a 2,5, né? Chegou, né? A gente viu em alguns dados históricos que a gente teve onda de 2,7. Inclusive, essa onda foi a mesma que aconteceu, a mesma, semelhante, né? Que ocorreu em outubro, associado, né, a ações meteorológicas. Então, toda a situação termina se intensificando, né? Aí o tempo, né, o período dela é de 10 segundos, então a onda larga. Com relação às estações, essas ondas prevalecem. Todas as ondas, as direções de ondas acontecem, mas as que vão prevalecer na área, no verão, a gente observa a predominância de ondas de leste, em torno de 80%, tendo aí uma altura de aproximadamente 1,7 a 2,1. As ondas de leste-sudeste também podem acontecer. No outono, a gente já vê a predominância das ondas de leste e sudeste, em torno de 60%, e os 45% fica aí relacionado às ondas de leste. No inverno também ocorre essa mesma predominância, só que as ondas de leste e sudeste elas são mais intensas, atingindo quase 80%. A gente tem uma altura maior, até mesmo por conta da mobilização, né? Meteorológica em torno de 2,14 a 2,5, pode chegar, né? Que chega tudo, né? Na primavera, aí a gente retorna, né, a uma condição de onda de leste, mas ainda associada à onda de leste-sudeste. Com relação à metodologia que a gente utilizou, né? Primeiro tivemos uma mobilização, planejamento e uma operacionalização. Tudo começou após uma audiência pública no Ministério Público, no dia 12 de novembro,
onde foi acordado que a equipe do PREAMAR traria estudos preliminares, tá certo? E alguma ação que pudesse ser feita de forma emergencial, garantindo uma questões socioeconômicas viáveis para o município. No dia 19, foi instituído, junto com a SEMAS, o Ministério Público, a SINEP, o painel científico, né? E como esse painel iria ocorrer, quais seriam os representantes, para a gente, neste momento, estar aqui, né? Discutindo essa pauta. No dia 26 de novembro, ocorreu o primeiro levantamento em campo. Foi um campo de reconhecimento de área e escolha de alguns pontos de monitoramento. A partir do dia 26 de novembro, esses pontos começam a ser monitorados. No dia 9, após o levantamento de campo, análise desses dados, a gente reuniu alguns especialistas que estão vinculados ao PREAMAR e fizemos um workshop apresentando esses dados e buscando trazer alguma medida que possa salvaguardar essas estruturas urbanas. No dia 10, a gente também realizou um campo, né, uma visita técnica para ver o que a gente estava discutindo na sala, realmente acontecia em loco. Primeiro, a gente fez a perfilagem praial e a coleta de sedimentos. Para que serve? Para a gente entender a inclinação da praia. Praias muito inclinadas ou mais suaves, isso interfere na dinâmica como a onda chega no litoral, tá? Então, o perfil de praia foi utilizado nesse momento um GPS, GNSS, onde a gente consegue coletar dados georreferenciados e, a partir desses dados, traçar perfis. Os sedimentos, a gente, quando coleta esses sedimentos, a gente consegue analisar o tamanho da areia, então, se é areia, se é silt, né? Ou seja, o tamanho do grão que compõe aquela praia. Isso é muito importante para a gente entender a dinâmica do local. Se é de muita energia, de baixa energia, se está instável, se está em equilíbrio. Tudo isso a gente consegue ver analisando esses sedimentos. E até a origem dele dá para a gente também determinar, tá certo? Em obras maiores, grandiosas, até mesmo obras como engorda de praia, esse estudo ele é crucial para a gente poder entender a dinâmica, tá? E o perfil, como eu falei, né? Ele associado a esses sedimentos, a gente consegue entender como que as ondas avançam sobre o litoral. Então, no dia 26, a gente realizou o primeiro perfil. Escolhemos, né? 5 pontos para analisar. Primeiro ponto foi na frente da praça. No segundo, uma partezinha que tem um campo de futebol, a gente observou em imagem de satélite que é a área que tem mais acúmulo de sedimento. Isso não quer dizer que essa área não esteja passando por processo de erosão, mas em relação aos outros, é que aparenta visualmente ter mais estabilidade, mas isso não quer dizer que acontece. Tudo isso vai depender da análise durante o ano, né? O outro ponto, os 2 últimos pontos já foi na Praia do Forte. O ponto D, né, é bem próximo à área que está sendo prejudicada, né, da estrada, para a gente entender como funciona. Então, esses são os 5 pontos que a gente começou a monitorar. Sim, eu não disse a maré, né? A maré era 0,7, não era uma maré das melhores, mas por conta da emergência, tivemos que fazer esse campo nesse momento. E pelo menos o horário estava propício, era muito cedo, 6 horas da manhã, e quem vai para campo sabe que a gente aproveita muito do campo quando a maré é muito baixa para esse tipo de dados. Também a gente fez um levantamento aerofotogramétrico, onde a gente compôs um mosaico de 400 fotos com alta resolução
Isso a gente pode analisar, fazer toda a medição geomorfológica do litoral e também analisar detalhadamente como é que está o contexto de erosibilidade nesse ponto, principalmente no ponto da estrada. O modelo matemático de simulação de clima de ondas, o que a gente utilizou foi um sistema de modelagem costeira, com falta de dados primários, é um software, né, que auxilia bastante a gente, porque ele já vem alimentado ali de 100 anos de dados. 100 anos, não, 60 anos de dados de onda para a nossa região. O ideal é a gente realmente colocar em campo equipamento para medir essas correntes. Mas, por uma ação emergencial, foi o que a gente utilizou. Ele já dá uma noção de como o fenômeno ocorre na área, tá? E aí é só ir aperfeiçoando com o tempo. Então, a partir dele, a gente consegue modelar as ondas, as correntes, o transporte de sedimento, a estabilidade e a evolução do perfil praial. Então, tem como criar um perfil em planta da praia, analisar esse avanço e recuo. Óbvio que a gente precisaria de mais informações para a gente poder alimentar esse software, mas o que a gente apresentou aqui foi suficiente para o momento. Então, com relação aos resultados, no primeiro ponto analisado, que fica próximo à praça, a gente observou que o perfil da praia, a inclinação é relativamente suave. Ela tem aqui uma diferença, né, de 1,5 metro para o ponto zero, que é o nível zero do mar que estava naquele momento, com a altura, né, que estava de maré. E a gente percebeu que essa praia é uma praia relativamente curta, né, em torno de 5 metros, entre a calçada, aqui, ó, entre essa calçada da praça até a praia, a gente tem uma declividade de 1,5 metro. Observamos que tem um enrocamento aderente a essa calçada, com algumas anilhas aqui de drenagens. Com relação aos sedimentos, percebemos que são sedimentos com características de finos, então a gente classifica como areia fina. Isso já dá uma ideia de que é uma área mais protegida, tá? Em relação ao avanço, ao contato, né, da onda com o litoral, mas isso também não garante a estabilidade, porque como é muito fino, qualquer movimento extremo pode remobilizar essa areia. Tá? Então, com relação ao ponto B, né, o perfil onde a gente observou a praia mais extensa, a gente observa que é mais largo, tem em torno de 40 metros, isso já numa maré alta, né, mas relativamente alta, não é alta o suficiente, mas dá para ter uma noção. A declividade dela está em torno de 3 metros. É interessante que alguns pontos aqui, as calçadas estão cobertas de areia, então dá para ver que há uma deposição visualmente, né, nesse trecho, que algumas calçadas já estavam cobertas. Com relação ao tamanho da areia, né, do sedimento, a gente observa já que são mais grossos, está vendo aqui a areia média. Então, ela tem uma diferença granulométrica do ponto A, tá certo? Então, a areia mais grossa, isso já indica uma energia maior de onda, porque quando a corrente é mais diminui, aí tem condição de depositar os sedimentos mais finos. A gente observa que a mobilização aqui é maior, então a intensidade, né, a dinâmica costeira aqui se torna um pouco maior. Já no ponto C, a gente observou um perfil com uma inclinação um pouco maior do que os demais. A extensão da praia em torno de 15 metros. A declividade em torno de 2 metros. A areia já está para a média grossa. Então, mostra realmente como se o mar ali estivesse aberto, sem proteção, e a onda chega diretamente ali. E a gente vai entender isso mais à frente.
com relação às características do que seria uma praia perfeita, né? Quando a gente abre um livro de geografia, até um livro de ensino básico hoje de escola, aparecem esses perfis de praia. A gente tem uma pós-praia, que é uma área onde a gente observa a vegetação típica de praia, como restinga. Após esse pós-praia, a gente tem o berma, que é aquela rampinha, né? Que forma, que é o perfeito ter isso, porque esse berma protege esse pós-praia. E após o berma, a gente tem propriamente a praia. Depois, já na área molhada, né? A gente já tem a antepraia. Nesse caso da Baía da Traição, a gente só observou o berma no perfil B, certo? Nos demais, a gente só tem praia, que vai nem pós-praia a gente pode considerar, porque ele não observou uma área aberta, né? Então, realmente, construído em cima do pós-praia. Vamos lá. O ponto D, não tivemos condições, né, de coletar sedimento, porque a maré já estava muito alta, mas a gente, mesmo assim, começou o monitoramento dele, que é justamente nesse ponto aqui da estrada, né? O que a gente observa, ela tem uma declividade suave, relativamente suave, semelhante ao do ponto C. A diferença de declividade é em torno de 2,5 metros. A onda bate diretamente na estrada, a gente observou isso, então intensificando aí o processo erosivo. Com relação à propagação da onda para águas rasas, isso já é a onda chegando, né, do oceano, entrando em contato com a plataforma continental, já tendo interferência do fundo dessa plataforma, então ela já diminui até a sua intensidade. É o que a gente chama de refração e difração da onda, tá? Então, levando em consideração isso, a gente observa que a onda de leste e a onda de sudeste, elas vão sofrer refração e difração, o que atenua a sua velocidade e a sua altura, tá? Mas o que a gente observa, que eu trouxe aqui para a gente analisar, aqui é onde fica a linha de Recife, tá? De coral, ou de Areia. Bem aqui, a gente chama de crista do Recife. A partir desse ponto, a gente acredita que ele se torna submerso. Para a gente ter essa certeza da dimensão e extensão desses recifes, é necessário a gente realizar a batimetria, tá? Então, a partir desse ponto, a gente observa que tem uma crista, que é a parte onde o Recife ainda aflora, em uma área baixa, e se a gente observar, ela sofre uma difração aqui, tá? Essa difração acentua a onda, enquanto dentro da Bahia, a gente observa o tamanho da seta corresponde à velocidade dessa onda, a dimensão, né? Como ela chega. Então, a gente observa que quando bate aqui, a onda vai diminuindo. Por isso, coincide com os pinos que vão se depositar na frente da praia, da praça. Já na parte da crista, essa onda, ela se intensifica, aumenta a velocidade e ela vai atingir justamente os setores da Praia do Forte e adjacentes. A onda de leste, sudeste, ela também vai ter a mesma característica da onda de leste, tá? Ela também vai atingir com maior intensidade esse setor da Praia do Forte. Quando a gente observa a onda de leste e nordeste, que aqui não ocorre com tanta frequência, mas ela também interfere, principalmente na estação primavera e verão, ela pode ocorrer com maior intensidade. A gente observa que ela já tem uma dinâmica diferente das outras. A altura dela é maior, isso tem relação com a posição morfológica mesmo da área, a posição do continente, como ele está, né, em relação à direção que essa onda chega. Então, ela chega maior, o seu comprimento, né, termina interferindo no fundo, quando ela sofre a refração,
Isso faz com que a SBO3, que é quando a onda cresce antes de arrebentar, né? Aquela onda de surfista, né? Então, essa SBO3, ela cresce muito antes mesmo de atingir os recifes. Então, quando ela ultrapassa, ela vem com uma velocidade já quebrando. Então, isso aumenta a intensificação, remobiliza bastante os sedimentos de fundo. E observe que a presença dela no litoral é maior, né? Mais intensa em relação a vetores do que os demais. Com relação à altura da onda que a gente está medindo, a onda de 0,5 com a maré alta, tá? 2,6. Sempre a maré alta para a gente poder analisar que é melhor. Com relação às correntes, cada onda dessa vai gerar correntes diversas. Grandes correntes mais rápidas, outras mais lentas. E, então, essas correntes, a onda chega numa direção, mas ela pode gerar corrente para outra direção, certo? Então, no caso da Baía da Traição, os recifes, eles se tornam um centro conventivo de onda. Quando a onda bate, ele forma um vórtice. Está observando aqui que ela forma um vórtice aqui, ó. A onda chega de leste, mas ela se posiciona a sua corrente de transporte para sudeste, o que vai coincidir com a deriva litorânea do nosso estado, que é aquela corrente, né, que corre paralela à praia. E o transporte de sedimento vai ser levado para o norte. Quando ela atinge a área próxima ao litoral, a intensidade dela aumenta, tá certo? Então, ela fica mais forte. Então, isso também ajuda no transporte de sedimentos. Com relação à onda de leste e sudeste, a gente observa que ela também vai formar esse vórtice. Os sedimentos são carregados para norte, a onda forma a corrente de sudeste, na parte norte do Pontal, que é a Praia da Trincheira. Ao sul, observe que ela também forma uma corrente que vai para sul, né? Então, ela forma essas duas correntes. Ela atinge esse ponto com maior intensidade e na nossa área analisada, a gente observa que a energia é bem maior perto da Praia do Forte, coincidindo, inclusive, com a crista desses recifes, tá? De coral. A onda de leste e nordeste, ela também vai formar esse perfil, né, de onda que vai para a direção norte de corrente. Também intensifica bastante esse setor aqui, atingindo até a adjacências a ele, né? Ela também vai formar ondas de correntes de nordeste para esse setor que aparentemente deveria estar protegido por conta do próprio Recife, né? Mas a dinâmica realmente da praia tem essa condição de remobilização de sedimentos. Com relação ao transporte de sedimentos, deixa eu só dar uma explicadinha aqui. Aqui, ó, é o valor anual médio de transporte de sedimento analisado a partir desses pontos que foram observados. Então, eu peguei os mesmos pontos que a gente coletou no campo, coloquei no software e realizei um perfil para ver qual é a quantidade de sedimento que é transportado nesses setores. Então, o que a gente observa de positivo, na verdade, é um transporte que vai para sul. O transporte negativo é o que vai para norte, tá certo? No geral, o transporte de sedimentos tem o sentido norte. Isso é muito importante para a gente entender a dinâmica da área, certo? Com relação ao volume anual, tá? A gente observa que tem em torno de 444.516 metros cúbicos por ano de sedimentos sendo transportados nesses pontos analisados, ok? Sim, outra coisa. Essa imagem aqui, né, eu gerei me baseando na primavera, que foi o período que a gente analisou.
Então, com o passar do tempo, a gente vai fazendo por estações e no final a gente dá uma média, tá certo? Com relação ao período cíclico, né? Veja, aqui é a evolução dos transportes médios anuais desses sedimentos para cada perfil. Aqui eu tenho a quantidade de transporte e aqui eu tenho o período analisado, que vai de 1949 até 2008, que é o que a gente tinha de dados disponíveis no momento. Tudo que está para cima aqui é que está vendo que houve uma diminuição do transporte. O que está para baixo, um aumento do transporte. Aqui a gente tem o ano de 1960. Veja que aqui o transporte aumentou de sedimento. Aqui, 1980, aumenta, mas entre 1960 e 1980, houve um período cíclico que houve mais, bem entre aspas, deposição do que transporte, né? Erosão, certo? Isso se repete. De 1980, há uma caída também no transporte até 1990, e depois de 1990 para agora, o negócio só desanda, né? Só vai embora, sedimento. Então, o que isso quer dizer? Tudo isso acontece em todos os perfis. Peguei esse aqui de exemplo, mas se a gente analisar, cada um tem sua condição, mas é parecido, a situação cíclica. Isso é característica de um ambiente que busca estabilidade. Gente, estamos inseridos num contexto de praia, onde a gente não tem um suporte de sedimentos grandes vindo do continente, que vem através dos rios. A maior parte dos rios nossos, eles passam por barragem, né? Por barramento. Isso já impede que os sedimentos cheguem no litoral. Ah, mas é mínimo? Sim, mas numa balança de sedimento de dinâmica costeira, isso interfere de certo modo, tá ok? O que a gente busca aqui analisar é que esse ciclo ele se repete ao longo desses anos, 60 anos analisados. Então, hora a gente vai ter um momento que a praia vai estar extensa, hora que a praia vai estar mais curta, né? Esses sedimentos, provavelmente, estejam sendo depositados no fundo da Bahia mesmo. Naquela parte da Bahia, não na Bahia da Trás, não, mas na Bahia. Isso por quê? Porque quando a gente foi a campo, no dia 10, eu embarquei, eu fiz junto com o professor de oceanografia, e a gente observou muitos bancos de areia, e até mesmo conversando com os pescadores, eles relataram, né, que quando eles saem, né, com suas embarcações, eles precisam desviar desses bancos. A dimensão do banco, a caracterização dos sedimentos desse banco para a gente comprovar. Foi feito? Não, não tivemos tempo. Mas é preciso fazer coleta, é preciso fazer uma batimetria ali para a gente ver realmente a dimensão dele, a altura que ele está, tá certo? Para a gente poder fechar alguma coisa. Isso seria, então, uma hipótese que está acontecendo. Os dados acontecem, tá? Estão ali. Aí aqui eu trouxe o exemplo dele, né? Bem próximo, né, à área onde a gente fez o perfil B, existe um banco de areia, tá certo? E se a gente observar, ele já interfere na dinâmica, tá? Da área aqui, ó. Essas ondas aqui batendo, a gente já tem uma interferência dele na dinâmica. Ou de proteção, ou de erosão, aí vai depender do ponto de visão que eu estou tendo, né? Aqui também a gente observa o acúmulo de sedimento. Tem uma carreira aqui, ó, de sedimentos também sendo transportados. E é interessante a gente observar isso, tá? Nessa área. Com relação à vulnerabilidade socioambiental, a gente observou que a orla ela carece de ações imediatas de curto, médio e longo prazo. Isso para solucionar e evitar problemas estruturantes como erosão costeira, degradação da vegetação nativa, ocupação irregular da orla, danos severos à infraestrutura civil, tanto de particulares como público. Realmente existe população ali que carece emergencialmente de ser olhado pela Defesa Civil, pela prefeitura, né? Porque estão realmente com as casas, sua moradia, né? Sendo prejudicada. Uma outra coisa que a gente observou em campo, só no campo,
a gente conseguiu ver vegetação de restinga no trecho analisado, que foi nessa parte mais extensa, mas minimamente. Como se ela estivesse tentando criar fôlego, né, para se regenerar. Tá bom? Ah, com relação aos processos erosivos, motivos são diversos. Na literatura a gente já encontra artigos e trabalhos anteriores, né? A gente já observa esses pontos, né, levantados. Então, a gente tem os barramentos do rio Zamontante, que vai obstacularizar, né, os fluxos de sedimento para alimentar essas praias, a instalação de enrocamento para proteção de falésias, que também constitui fonte de sedimento para a deriva litorânea. A gente pensa muito em proteger as falésias, mas a falésia é o que a gente tem de fonte de sedimento para alimentar nossas praias. A quantidade de sedimento que sai dessas falésias é considerável, né? Se a gente for analisar as praias que ficam próximas às falésias, a gente vai ver que tem uma influência muito grande. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Porque já temos sedimentos vindo de veio fluvial. O que a praia tem que se alimentar é desses sedimentos que estão na plataforma, que hora ela está, o mar devolve para o continente, ora ele recua e deposita de novo dentro da plataforma. Então, são sedimentos que a gente for datar, se a gente for datar, a gente vai ver que é de 6.000 anos, 2.000 anos, provavelmente, tá certo? Então, os sedimentos que vêm das falésias, elas alimentam também essa água, tá certo? A existência de pontais naturais que promovem a refração, difração e deflexão das ondas intensifica o processo erosivo, que a gente mostrou, né? Opa. A onda chega nessa direção, ao adentrar no pontal, né, no Recife, ela forma as suas defrações, né? Começa a mudar as suas direções. Gente, analisando a imagem de Google Earth, né, do município da Baía da Criação, é uma linda foto, desculpe dizer, para livro-texto de geologia marinha, porque mostra realmente a interferência da onda, como a onda chega, entende? Tem tudo acontecendo ali. Tudo que é interessante em termos de geologia marinha e oceanografia, mas que se torna um pouco preocupante quando a área é ocupada, tá bom? Medidas emergenciais, caso você quer apresentar. Então, eu vou passar a palavra para o professor Cláudio, tá certo? Ele vai dar continuidade. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Larissa. Bem, bom dia a todos e a todas. Doutor João, doutor Rômulo, demais autoridades e membros do painel científico. Uma satisfação estar aqui, a gente iniciando esse processo. Começou em junho de 2023, né? E culminando no dia de hoje com a instauração do painel. Meu nome é Cláudio, eu sou o coordenador do Pré-Mar. Nós temos uma equipe técnica bastante grande, diversificada, né? E assumimos um desafio, né, de colaborar com os gestores e com o poder público na construção, né, na produção de conhecimento, né, para as tomadas de decisão. Então, nós estamos iniciando agora um amplo diagnóstico de toda a costa da Paraíba, dos meios físico, econômico e socioeconômico. A professora Larissa, coordenadora do meio físico, né? Ela é geógrafa, doutora em geofísica, está atualmente fazendo pós-doutorado na UFPE com hidrodinâmica. Nós temos também aqui o professor Braulio, cadê? O professor Braulio, coordenador do meio biológico, né? Professor da UFPB, e para o Gustavo, pronto. Gustavo também é coordenador do meio socioeconômico, né? Eles são os representantes do Pré-Amar. Gustavo é doutor em sociologia, né? Eles são representantes do Pré-Amar no painel científico. No caso da Baía da Traição, foi uma demanda
que chegou recentemente. Então, nós fizemos um esforço para que em um mês, né, nós conseguíssemos trazer todas essas informações para se tomarem medidas emergenciais imediatas, medidas em médio prazo e medidas em longo prazo, que vão depender, obviamente, do levantamento de dados, né? As propostas, né, enfim, a apresentação que a professora Larissa fez, né, de toda essa dinâmica que existe na Baía da Traição, vocês devem ter percebido que ali é um fator crucial a existência dos beach rocks ou dos recifes costeiros, que são os recifes arenosos que tem toda a costa da Paraíba, e lá eles se pronunciam mais, né? A presença desses recifes causa toda uma dinâmica complexa na região que acentua o processo erosivo na Praia do Forte, né? Isso vem se acentuando mais nos últimos anos, né? Tem as questões da ocupação, também tem as questões da dinâmica, da hidrodinâmica, do transporte de sedimentos. Deve ter percebido os fluxos, né, ao longo dos ciclos, né, decanais. Então, a gente tem ali uma situação, um estudo de caso muito interessante, na verdade. E que a gente tem que tomar todas as precauções e ter cautela para qualquer tipo de intervenção. Porque como é tão muito complexo, né, uma intervenção mal planejada pode causar um desastre muito maior do que trazer soluções. Então, nós adotamos como sugestão técnica da equipe, que elaborou a nota técnica, não sei se todos tiveram acesso, Danilo. Vai ser repassado, né? Pronto, foi elaborada uma nota técnica, tá? Tem cerca de 50 páginas. Eu considero que é um documento que está honesto, né? Está bem consistente, honesto no sentido de que a gente fez o melhor possível com os dados que a gente tinha e no tempo que a gente tinha. Então, a quem assina essa nota técnica são professores da UFPE, do Departamento de Oceanografia, especialistas em hidrodinâmica, professora Larissa, outros geofísicos, né, e geólogos, né? Nós temos também colaboração, inclusive, de especialistas da Universidade Federal do Ceará, na parte de geomorfologia, da Universidade Federal do Paraná, na parte de dinâmica costeira e engenharia costeira. Então, é uma nota técnica que está muito consistente, né? E ela traz a proposta de uma intervenção imediata, considerada pelos especialistas a melhor opção para manter a integridade da rodovia da PB-008 e, consequentemente, do manancial de abastecimento da cidade, que foi a grande preocupação trazida para a equipe técnica, né? Então, essa medida emergencial, ela é nesse trecho, né, que a gente está vendo ali, então, em destaque, certo? E ela... Puxa. Passa aí, por favor. Pronto. A medida foi a proposta, é o enrocamento. É uma medida tradicional, porém, é a medida mais rápida, é uma medida com facilidade técnica de execução consagrada, que pode ser retirada futuramente e que ela vai garantir a integridade, com certeza, da rodovia e do manancial de abastecimento. E uma medida barata, né? Claro que para você implementar um enrocamento desses, ele tem que ter todo um planejamento técnico, né? Na nota técnica está descrito como isso deve ser feito, né? Limpeza dos entulhos, dos destroços que tem lá, aplicação de manta geotêxtil e a colocação do enrocamento nas proporções corretas. Isso garante, agora, né, emergencialmente, a rodovia ou manancial de abastecimento. Pode passar? Associado a isso, caixas de dissipação de energia da drenagem pluvial,
Nós temos ali uns 4 tubos, se não me engano, manilhas, né? Que dá uma descarga da água pluvial ali, que também colabora na retirada de sedimentos. Então, isso é um acessório importante. E também o acesso à praia, que atualmente, né? A gente percebeu isso na prática, o acesso à praia ele está sendo muito difícil, né? Não tem para onde descer. Então, a construção de escadas de acesso, um paisagismo básico ali, para melhorar a aparência também da região, certo? Essa seria a medida indicada para resolver o problema de imediato. A medida em médio prazo, conceitual, proposta pelos principais especialistas em hidrodinâmica aqui do Nordeste, o pessoal aqui de Pernambuco, nossos parceiros, fazem parte da equipe, e consenso dentro da equipe técnica foi a construção de quebra-mares submersos, certo? Desde o início, que a gente começou a olhar para esse caso, e entender o papel que os recifes costeiros desempenham na dinâmica da região, a gente já imaginou soluções baseadas na natureza que pudessem utilizar os próprios recifes costeiros para atenuar a energia das ondas e com isso, minimizar os processos erosivos em toda a região. Aí vem vários detalhes técnicos. Se a gente fechasse, tem um apontador laser, hein? Se a gente, por exemplo, tinha várias opções, né? Mas qualquer intervenção que viesse a comprometer essas aberturas, comprometeria também o transporte de sedimentos. Comprometeria também o trânsito das embarcações de pesca. Então, a gente teve que considerar questões socioeconômicas, da dinâmica da região e também as questões hidrodinâmicas, né? E geológicas. Então, a solução proposta foi a construção de arcos de quebra-mares submersos que permitem o trânsito das embarcações e, ao mesmo tempo, dissipam a energia das ondas, atenuando o processo erosivo em toda a Praia do Forte. Então, isso é uma solução que é passível de ser executada em médio prazo e que tem efeitos duradouros, podendo, inclusive, até mesmo reverter o processo erosivo dependendo do transporte de sedimento. Isso que a gente tem que daí acompanhar e estudar, certo? Além disso, uma medida dessa pode trazer outros benefícios associados, sendo uma medida inovadora. Por exemplo, pode ser colonizado, uma estrutura dessa bem planejada, pode ser colonizado por organismos marinhos e incrementar a pesca artesanal. Então, além de resolver o problema erosivo, os pescadores vão ficar com sorriso de orelha a orelha, né? Porque ia ajudar na pesca. Então, é uma proposta conceitual que ainda precisa ser detalhada em termos de volume, dimensão e localização, né? Mas que foi considerada uma solução muito apropriada para minimizar o processo erosivo da baía de traição. Pode deixar agora, peguei. Então, veja só, de imediato faria um enrotamento. Proteger o OBR, proteger o manancial, grande preocupação do gestor e dos moradores da região. Em médio prazo, nós temos estimado 3 meses para fazer alguns levantamentos necessários para o quebra-mar submerso, sendo eles a batimetria detalhada, a sedimentologia detalhada, os perfis de praia e uma outra medida muito importante, a compreensão das correntes locais detalhada, que é feita através do fundeio de ADCPs, que são equipamentos que medem isso tudo ao longo do tempo. Então, a gente estima que ali, no meados, agora, 2025, teria a dimensão correta aí desses quebra-mares, tá certo? Ao longo desse tempo todo e adiante, a gente vai continuar fazendo monitoramento, que aí vai poder perceber
os efeitos dos quebra-mares, medir outros parâmetros, né, que podem ter relação com a pontinha, com o pontal, com os ciclos sazonais. Então, compreender melhor a região para se pensar até mesmo em medidas estruturantes em longo prazo, que podem incluir isso, que podem incluir, inclusive, a própria alimentação artificial das praias. Se o fluxo de sedimentos que chega na região for suficiente, e essa for uma medida considerada adequada, pode ser sugerida. Pode ser também uma medida de intervenção local de reabertura de canais de fluxo de sedimento, como o Pontal. Pode ser também, né, a realização da mudança das residências no aterro ali na área de várzea. Isso tudo tem que ser estudado e discutido, né? São cenários futuros, né? O que a gente está trazendo agora é uma proposta que atende às necessidades emergenciais e que, em médio prazo, vai trazer uma solução que vai minimizar o processo erosivo na Praia do Forte como um todo. São os quebra-mares submersos. Tá certo? Então, basicamente, na questão das intervenções, essa foi a proposta pensada pela equipe. Eu gostaria de reforçar, né, que a equipe do Pré-Amar, ela é composta por professores do IFPB, da UFPB, da UFCG, da UEPB, da UFPE, da USP, da UFPE, da UFC, parece que é negócio de luta, né? UFC, né, do Ceará, entre outros, né? Então, a gente conseguiu juntar os maiores especialistas para trazer as respostas, para trazer sugestões, né, do ponto de vista técnico e para serem apreciadas pelos integrantes do painel científico e as decisões serem tomadas pelos gestores e pelo poder público, tá? Então, agradeço, doutor João, a oportunidade, a gente está lutando, né? Esse ano vai ser um princípio de Peter Parker, né, que se diz, né? Mas a gente tem bastante trabalho pela frente, então, à disposição é para maiores esclarecimentos. Eu imagino que alguns de vocês tenham algumas dúvidas. A gente vai abrir para as dúvidas. O doutor João Rafael já está inscrito. Eu vou ser o sempre aqui do anfitrião. Primeiro, eu vou abrir a palavra para o senhor. Primeiro, na verdade, uma consideração, né, gente, ficar muito claro, essa apresentação é decorrente de uma demanda emergencial, né? Mas o pré-amar é muito mais do que uma análise de apagar incêndios. O pré-amar vai fazer uma análise completa, análise que a gente chama ordinária, né, da situação da costa. Mas, enfim, professor Cláudio, queria, vamos ver se eu compreendi o que foi trazido por vocês. Primeiro, eu queria que você respondesse pela parte da apresentação da professora Larissa. Ela mostrou ali as correntes levando os sedimentos. É isso? As correntes levando os sedimentos, constantemente levando os sedimentos. E aí, vocês trazem uma proposta de um invocamento aderente, simplesmente, não é aderente, não? Como é que é o nome? Não é isso, não? Hã? Perdão. Vocês trazem a proposta do invocamento simplesmente porque é preciso salvar a pista, né? Mas o que eu compreendo, o que eu compreendi, enquanto se estiver errado, é que se não executar algo como aquele quebra-mar submerso, as correntes mostradas pela professora Larissa, se fizesse um engorda, as correntes continuariam trabalhando e levariam toda a areia embora. É isto eu queria... Isso, pelos levantamentos hidrodinâmicos, que ficou claro na apresentação, a gente tem ali
uma convergência, né, de energia, causada justamente por essa deflexão, refração e difração das ondas que chegam, que concentra na Praia do Forte. Então, os números mostram isso, né? Se você colocar sedimento não consolidado ali, ele vai embora. Qual que é o mesmo volume, Larissa, que você calculou? 400 mil metros cúbicos de areia levados embora por ano. Então, se faz uma engorda de 500 mil metros cúbicos, em um ano já vai embora. Então, assim, é justamente uma situação muito complexa e tem que levar isso em consideração, né? Eu queria também entender o seguinte: o quebra-mar, vocês fazem avaliação que ele pode ou não resgatar a praia, é isso? Que seria necessário uma avaliação no tempo para ver se esse quebra-mar vai salvar a praia. E aí eu pergunto, já juntando a pergunta também, com análise como essa, se o quebra-mar começar a salvar a praia, que eu enxerguei, me corrija se eu estiver equivocado, duas hipóteses. O quebra-mar, ele simplesmente estabiliza, né, ou seja, não se perde mais sedimentos, ou o quebra-mar, além de estabilizar, ele contribui para que haja uma recuperação da praia. Queria saber se são essas duas hipóteses que ocorrem a partir da instalação do quebra-mar e seja uma ou outra hipótese que vocês vislumbrariam no futuro é simplesmente pegar as pedras de enrocamento, não precisa mais dela e retira. Por isso que ele seria temporário, é isso? Bom, na verdade, respondendo, né? O enrocamento, pode estabilizar essa erosão. Existe, né, na literatura algumas cidades que utilizaram isso não é novidade, né? Então, existem várias formas de fazer esses quebra-matos. Você estava falando do quebra-mato? Ah, não, é o quebra-mato, desculpa. Então, como eu estava falando, existe na literatura locais que foram colocados e o tempo fez com que a praia se estabilizasse e os sedimentos ficassem ali, retornassem e ficassem, né? Pode haver a possibilidade de que, associada ao quebra-mar, existe a necessidade de pontualmente se fazer a colocação de sedimentos. Vai depender realmente estudar um pouco mais a dinâmica daquele lugar. Não tem como eu dizer agora que eita, vai ser assim. Se fosse assim na natureza, era muito fácil, né? Mas não é. A gente precisa realmente de tempo para entender. Eu podia chegar aqui e simular um dado, dizer, ó, como quebra-mar ia ficar. Só que eu não tenho dados primários para ter essa resposta. Que tem sedimentos, banco de areia ali tem, né? Esse banco de areia de movimento, sim. Quem aqui é da Baía da Traição? Você deve conhecer, né? Não estou falando nada de. Olha só analisando gráficos, né? Estatisticamente. E eles sabem disso, se movimentam, eles estão ali se remobilizando. E, então, é algo que a gente precisa ter mais tempo, doutor, para a gente te dar essa resposta, né? E, na verdade, a gente vai botar lá, vamos ver, vamos imaginar, colocou, né? Foi aceito. Vamos monitorar. Tem que haver o monitoramento, não é só largar lá e deixar virar as costas. Tem que haver o monitoramento. Houve alguma interferência que não foi proposto? Veja, a gente está falando de modelos matemáticos, né? Matemática é exata terra, né? Tá? Então, a gente também tem que ver essa possibilidade. E deu aqui, não foi legal. Remove, vamos ver. Infelizmente, com a dinâmica, se a gente optar esse tipo de obra, certo? A gente tem que optar junto a ela um monitoramento. Não é simplesmente colocar ali e virar as costas. Isso serve para enrocamento, isso serve para quebra-mares, para engorda de praia, principalmente, para não acontecer e colocar os sedimentos e os sedimentos irem embora. A dinâmica ali, os gráficos, a análise de 60 anos mostra uma praia de ciclos de deposição e de transporte, certo? Então, é um ambiente que busca estabilidade, tá? Então, é algo que a gente precisa realmente de mais um tempo, né? Pelo menos 2 ciclos, né? Um ano, para entender como é a dinâmica.
Pronto, vamos abrir agora. Seria interessante a gente ter uma lista para a gente conseguir. E aí eu quero pedir aos senhores, se cada um que for fazer seus questionamentos ou pontuar alguma coisa, que por gentileza se identifique logo no início, para que a gente consiga tomar nota do nome e do órgão. Bom dia, me chamo Luciano, sou engenheiro civil e secretário executivo de infraestrutura da Prefeitura de João Pessoa. Primeiro, parabéns pelo estudo de vocês, né? Com os dados que vocês tinham disponível, realmente já foi, né, um estudo bem direcionado, bem aprofundado. Falando um pouquinho sobre a deposição de areia, engorda, a nutrição de praia, etc., né? Essa dinâmica, se a praia perderia simplesmente botar areia lá, ela vai perder novamente, né? Mesmo que você utilize grãos diferentes, né? Granulometria diferente, mas vai perder. Essas estruturas que está sendo proposta, né? Para o estudo futuro, é retenção de areia ou mudança né, da estabilidade da praia. Mas quanto ao estudo apresentado, a gente não teve acesso ainda, né? Algumas dúvidas aqui, pai, me levantaram, talvez possa até ser esclarecido quando a gente tiver disponibilizado o estudo. Mas foi estudado alternativas para o enrocamento, quais elas? Né? Você falou de preço, professor, mas foi realmente estudado preço, distância de jazida, exploração, os detalhes técnicos de execução da obra, né? Engenheiro é preocupado com isso, né? Já estou me preocupando na licitação, como é que nós vamos ter um ART, quem é o responsável técnico pela obra, toda essa estruturação de custo. Estudo de custos, né? Os projetos técnicos de engenharia, foi estudada a proteção das residências existentes. Eu vi ali que se restringiu uma pequena área, não foi estendido para as casas, né? Já está batendo lá no muro, cobrindo as calçadas. E também os estudos de impactos, né? Ali na área toda, né? O famoso impacto de vizinhança, né? Então, talvez isso possa ser esclarecido, mas como não tinha acesso aos estudos, se vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso, seria interessante nesse momento. Então, a demanda que foi trazida foi de proteger o acesso à aldeia e o manancial de abastecimento. Então, o nosso foco foi propor uma medida emergencial para aquela região. As residências, que a gente fez levantamento também nas outras áreas, inclusive na região ali sul, né? Então, tem várias outras informações que não foram trazidas aqui, tem contenções consolidadas, né? Então, ali muros, derrimo, tem resto de gaviões, tem pequenos enrocamentos. É uma grande variedade de intervenções que tem ali em toda a área, né? E que, para a gente propor uma intervenção, como eu disse anteriormente, em uma escala maior, vai depender de mais dados. Não tem qualquer um que chegar dizendo uma solução geral sem ter dado, vai estar dando um tiro para o alto, sem saber que vai cair a bala, né? Então, essa questão é muito específica para esse caso. Todo esse resto, projeto executivo, a jazida, o cronograma da obra, o impacto ambiental, etc., isso tudo tem que ser avaliado. Nossa proposta foi trazer uma solução, né? Que tecnicamente é viável, foram consideradas essas questões, né? Porém, não tem um projeto executivo na nota técnica, tem avaliação técnica conceitual, né? E fundamentada em dados. A gente fez uma avaliação, qual que é a área lá, Larissa? Tem a cubagem, né? Sim, mas tem o metro cúbico, a cubagem. Tem lá? Enfim, tem o dimensionamento está feito, né? A extensão, a declividade, o tamanho dos blocos, do ponto de vista. Pode deixar, não tem problema, não, pode deixar, deixa. Então, do ponto de vista técnico, está proposto como executar esse enrocamento com as melhores práticas. E aí, eu sabia que essa pergunta ia surgir, né? Porque, assim, a gente, nesse período, escutou todo tipo de ideia. E
Tem algumas assim que chega a ser um pouco engraçada, mas assim, de propostas, empresas querendo aplicar soluções, a própria intervenção da alimentação artificial é uma proposta, né? Então, a gente, todo tipo de coisa, e a gente foi o mais conservador possível, com uma solução que funciona, né? Então, por isso foi proposta essa situação específica emergencial. Com os quebra-mares submersos, que devem atenuar o processo erosivo e dissipar a energia das ondas, a gente espera, como a Larissa estava falando, que possa haver uma recomposição natural dos sedimentos e aí toda a área estaria protegida. Então, as casas, de fato, não foi foco da nossa nota técnica agora, apesar de ter feito levantamento também. Inclusive, quando a gente participou da reunião, o estado de calamidade estava sendo para a PB 008. Quando a gente chegou lá conversando com a população, a gente descobriu que a área sul também passava por processos erosivos. Na modelagem, eu consegui identificar, né? Eita, mas também tem, né? Mas não tinha sido relatado. Mesmo assim, a gente fez uma visita lá, mas não foi foco da nota. Um mês para fazer um estudo, você sabe, pouco, muito pouco. E então a gente realmente se ateve ao que era o estado de calamidade pública naquele momento. As casas é algo que desde 2015 a CPRM já tinha feito, junto com o Projeto Orla, um levantamento, onde estimou que 100 casas estavam em risco, tá? Não foi levado em consideração, quando nem falo essa palavra, não foi levado em consideração, porque foi, né? Mas a área da estrada foi que a gente se ateve a pensar em uma medida, tá certo? Eu ia falar outra coisa também. Tu pode passar, só para a gente ler junto as dimensões, né? Você consegue? Com relação ao estudo de alternativo, para gente foi justamente ao enrocamento. Existem outras soluções, proteções físicas, só se foi estudada outras possibilidades. Foi. Né? Inclusive até para o quebra-mar, né? Que foi a parte mais que eu fiquei ali analisando, né? Junto com o pessoal da oceanografia. Existem várias possibilidades também. Uso até de manta têxtil, né? Coloca-se areia ali, fica e dá estabilidade também. O estudo socioeconômico, socioambiental da região, com mapeamento de uso e ocupação do solo, está previsto para ser realizado frente ao diagnóstico do pré-mar, propriamente dito. Certo? A gente tem uma equipe que está sendo montada, né, para isso, mas nesse momento não tivemos tempo. A equipe do meio antrópico foi, né, a gente conseguiu relatar alguns dados, né, pegar algumas informações, mas não foi feita ainda esse análise. Sim, 2.800 metros cúbicos, uma faixa de 200 metros. Tá, deixa eu insistir no último ponto, né? Para mim ainda não ficou claro. As alternativas estudadas ao uso do enrocamento, quais foram? Está listada lá na nota técnica? Não está listada. Então, justamente, se a gente for pegar, tem uma infinidade de alternativas, incluindo sandbags, incluindo... Não é muito infinito, não. São poucas, né? A gente conhece, já tem gaviões, inclusive, né? Aí foram descartadas, né? Com obras rígidas, né? Então, todas foram descartadas pensando justamente na viabilidade e na rapidez, né? E no funcionamento, tá? A própria proteção, sim, mas ele está falando de alternativas, né? Surgiram, de fato, várias possibilidades, e, como eu disse, mais conservadora foi essa. Só somar aqui nesse debate, um olhar também de engenharia. Primeiro, para a gente lembrar que essa não é a solução definitiva, né? A gente está extremamente temporário, tanto que ele está indo lá num trechinho lá da via, que é o que está comprometendo o abastecimento da cidade, e a rodovia, que é a de trânsito da cidade. Essa solução, colocando os números rápidos aqui, assim, a gente vê que considerar uns 200 metros de praia com essas dimensões aqui,
só na aquisição dessas pedras, a gente está falando em algo em menos de R$ 1 milhão. Não tem o transporte ainda. Mas, assim, nesse momento de crise, está surgindo uma proposta de 80 milhões e essa que, para esse momento, enquanto se discute qual será assim, a decisão definitiva, aí eu acho que tem que ficar claro que o Preamar ele tem um cronograma de 18 meses para entregar as soluções definitivas, onde esse debate aí das soluções definitivas serão extremamente... lá está previsto o debate de soluções emergenciais, como aqui, como o BESA, enquanto isso não quer, é justo que isso não seja deixado de lado até os 18 meses. Né? Então, esse material, que eu participei do debate com os professores, ele tem algumas funções também de amortecer energia. Então, por isso que você falou solução vídeo, né? Estou adentrando um pouco na área de vocês. Então, essa coisa de não ser água amassada, que essa água tem que chegar e ela perder energia, tem manta de geotexto no fundo para que não, esse sedimento fino não saia. Aquela outra solução de médio prazo, né, ela vai quebrar essa energia e permitir os sedimentos, então aquele fluxo lá tende a diminuir. São dados secundários dos últimos 60 anos, que já é por si só muita coisa. Né? E no Premar, a gente está adquirindo agora, deve estar chegando aí, né, professor, com uns 3 meses, vão ser afundados aí os equipamentos, quase 6 milhões aí de equipamentos que a gente está adquirindo para fazer a aferição concreta dessa condição particular, que eu acho que é o que tem que ficar mais evidente aqui. Essa condição particular, ela não acontece na outra esquina, nem na outra, nem na outra, nem na outra. Então, assim, você colocar aí uma solução dessa de engorda, que aí está os números, eu rapidinho consultei aqui, Balneário Camboriú e Natal, foi 1 milhão de metros cúbicos. 2 anos. Olha, se colocar aquilo ali agora, em 2 anos vai embora. Então, assim, serão 80 milhões aí que colocar e vai embora em 2 anos. Nesse canto não funciona. Já está claro aí para a gente que eu acho que só para justificar essa solução que os professores, que não tem muita coisa. E sobre a questão de alteração, né? Então, daqui a pouco isso pode ser retirado e compor economia de custo também. Essa solução desses 200 metros, que é para até decidir o que vai se fazer no futuro, médio prazo, ela pode ser deslocada e já economizar na próxima etapa, né? Se eu coloquei mais alguma coisa aqui. E para os municípios, eu acho que uma coisa importante para a redução de custo também é que desses estudos sairão algo no nível de anteprojeto, né? Conceitual, as sessões transversais, e com um avançado estado dos estudos técnicos para a EIA-RIMA e licenciamento ambiental. Então, o município vai pegar isso e, junto com a contratação integrada, que a Prefeitura de João Pessoa está sendo pioneira aqui, ela tende a acelerar essas contratações assim, absurdamente. Então, eu acho que sobre esse debate aí, eu acho que era isso que eu tinha. Eu acho que, fazer um comentário, acho que eu consegui alcançar, Luciano, onde você está querendo chegar em uma preocupação extremamente legítima, a questão da fundamentação da negativa de determinada intervenção. E o que eu vejo é que há uma diferença metodológica, haverá uma diferença metodológica na atuação do painel científico, quando se tratar dos estudos ordinários e dos estudos extraordinários emergenciais. O que foi encomendado quando a gente pensa em emergencialidade meu Deus, o que é que eu preciso fazer o mais rápido possível? Né? Perceba que a minha leitura, certo, é que à medida que a apresentação ela caminha, quando ela chega na parte de após o quebra-mar, a professora Larissa vai e diz: pode ser que se faça engorda, mas, professor Costa, pode ser que se faça a engorda ou pode ser que se realoque. Ou seja, ela dá as opções e aí é aquele momento da ordinariedade que vai chegar a um debate entre todos aqui no país. Não estou dizendo que não deva haver debate na emergencialidade, mas o debate é muito mais fácil quando a gente não está diante de uma situação de emergência. Então, você vê, não, estabilizamos. Né? A construção do raciocínio salvei a pista, estabilizei. Depois de estabilidade, pode ser que seja engorda ou realocação. Pode ser que não se faça nada. As opções são colocadas para se debater. Pode ser que colocou-se um quebra-mar, estabilizou-se a erosão, mas o poder público municipal, olha, ainda não tem uma faixa de praia adequada do tamanho que seja necessário para a vivência
e a exploração turística, ele pode fazer uma consideração como essa e dizer, não, eu quero saber, se eu quiser fazer engorda só de mais, quero só mais 3 metros de praia. Então, você percebe que aí é um local muito mais fácil na discussão do diagnóstico ordinário. Mas quando estamos diante de um decreto de calamidade, prefeito vindo aqui, deputado vindo aqui, aquela pressão, o que eu compreendo é isso, né? Eu cheguei até a perguntar, o professor Cláudio disse, a solução que você vai apresentar para salvar a BR, a PB, de imediato, essa solução, ela foi unanimidade, porque tem diversos atores, foram trazidos pessoas de fora, vieram, o pessoal sai daqui de 4 horas da manhã para chegar lá, e eu perguntei, foi unanimidade? E ele disse, no começo não, mas depois se transformou em. Foi isso que eu entendi. Né? E, enfim, obviamente, a prefeitura de Bahia Atração pode querer saber de todas as discussões, né? Toda a discussão que levou, que se chegou ao Bramar a apresentar o enrocamento como unanimidade nesse momento. Obviamente pode. Mas e a emergência andar? Né? É uma situação em que a gente tem que saber até onde vamos levar o debate das fundamentações, considerando a emergencialidade. Eu acho que é meio que isso. E aqui uma coisa que o Romulo falou, que me parece de extrema relevância, né? Que é a temporariedade do enrocamento, né? Que me parece que foi um fator que pesou extremamente na unanimidade sobre ele, que, uma vez colocado outro tipo de estrutura, o enrocamento ele pode ser retirado. Né? E eu acho muito mais bonito uma praia sem enrocamento do que com enrocamento. E trazendo isso, estou falando de maneira leiga, assim, mas do ponto de vista jurídico, direito à paisagem. E o argumento trazido por Rômulo de que pode tirar, então quer dizer que numa nova emergencialidade eu posso utilizar em outro local e vou ter só o custo do transporte e da logística. As pedras já foram adquiridas. Eu acho que, enfim, o resumo do que eu queria fazer o comentário é esse. Há uma diferença do nível de debate e de fundamentação contra ou a favor de determinadas intervenções quando se trata de emergencialidade e quando não se tratará de emergencialidade. E é preciso deixar muito claro isso e garantir uma tranquilidade a todos os atores políticos que estão aqui de que o painel científico, quando não estiver tratando de emergencialidade, ele vai chegar aqui e dizer, você tem que fazer isso. E isso está muito, muito bem delineado lá desde trás de todas as discussões, e é o que justifica a existência do painel científico. Né? Trazendo para João Pessoa, o painel científico não vai chegar hoje. Esqueçamos o BES aqui, João Pessoa apresentou como emergencialidade. Hoje há uma emergencialidade em Manaíra, por exemplo, eu enxergo que não há emergência. Então, o painel científico não vai chegar aqui e dizer a única opção possível para alargar a faixa de areia em Manaíra é isso. Tenho certeza que não. Lá, a apresentação, se eu não me engano, de 5 alternativas e a criação de uma matriz de pontuação, que vai olhar paisagem, impacto ambiental, socioeconômico, e todo mundo do painel debater junto a melhor alternativa, né? Foi o que a gente... Então, só para concluir, tinha uma sugestão que, né, na escolha da solução, mesmo que de forma não aprofundada, né, mas que se esclareça a escolha. Né? E deixe claro isso no documento. Acho que é um documento técnico, né? Então tem a fundamentação da escolha. Eu acho que é necessário estar lá constante. Tá, então, só mais um complemento. Foi sugerido gabião. Gabião não era adequado por conta das características da energia da praia. Não ia se manter ao longo do tempo. Foi sugerido engorda, que estaria perdido em um ano e pouco. Foi sugerido construção de enrocamentos em meia-lua com engorda. É uma coisa mais complexa ainda,
Só que esse enrocamento meu também é precisar de tempo de estudo. Quer dizer, qualquer solução das que foram apontadas por outras pessoas dependeria de, no mínimo, 3 meses de estudos completos. No mínimo, né? Que é o que a gente vai fazer. Foi apontado, sugerido estaca-prancha, que também seria um desastre, porque a dissipar a energia da onda de uma vez e levar o sedimento embora. Foi sugerido muro de contenção, de arrimo, que também seria a mesma situação. Você intensifica o processo erosivo com qualquer estrutura rígida. E qualquer intervenção que envolva engorda ou outros enrocamentos para dentro do mar, inclusive, é arriscadíssimo fazer sem uma base técnica robusta, né? Então, foram sugeridos, de fato, foi sugerido o sandbag, que é aquele processo de encher sacos de areia, colocar, fazer toda uma cama na praia, para depois ter uma alimentação artificial sobre eles. Então, quer dizer, todas essas intervenções, elas seriam muito mais arriscadas do que o enrocamento. Isso está claro no documento, tá? E no item que fala disso, né? Porque esse foi um ponto nosso de preocupação, gerou um conflito, uma discussão interna na própria equipe, porque o enrocamento tem um estigma, ele tem um preconceito, né? Que assim, enrocamento, de novo, né? Até a gente diz que isso não era a cara do pré-amar, né? Mas nesse caso é a solução mais adequada tecnicamente. Todas essas que eu falei foram discutidas, tá? Então, enrocamento em meia-lua com engorda. Impossível fazer um negócio desse sem base técnica e estudos. Estaca-prancha, desastre. Muro de arrimo, desastre. Gabião, ia se perder com o tempo. Sandbag, uma intervenção muito mais complexa do que fazer o enrocamento. Também precisa de estudos. Então, assim, eu acho que o que a nota técnica está trazendo de principal elemento, né? Esse mês todo que a gente fez esse esforço aí, final de ano, foi puxar, né? Entre Natal, no Novo, na correria, foi trazer o entendimento que a região é muito complexa e que ali você tem uma dissipação enorme de energia das zonas por conta dos beach rocks e por conta das aberturas que tem. Então, eu acho que esse que é o grande papel, sabe, Rafaela, do painel, é entender os processos para daí se pensar nas soluções. Porque pode chegar com a solução mais legal do mundo, feita pela NASA, se você não entender a dinâmica da região, pode tudo por água abaixo. Né? Então, essa questão está, sim, de fato, colocada na nota técnica, né? Mas a gente não pontua detalhadamente cada uma, menciona que cada uma dessas tem seus contras em detrimento do enrocamento. Obrigado pelas intervenções. Agora, com a palavra, o Conde. Bom dia a todos. Meu nome é Valber, sou secretário do Meio Ambiente do Conde. Inicialmente, parabenizar, Cláudio, por você ir aqui, porque realmente um prazo, né, de um mês não é uma coisa muito fácil de fazer um trabalho desse, é realmente muito complexo. Mas a minha pergunta, a gente acaba sendo chato aqui, porque nosso papel de comitê de avaliação, de certa forma, né, comissão técnica aqui, é de fazer o questionamento mesmo. Sei que o trabalho realmente é muito árduo, as perspectivas de soluções são várias, a gente está num caráter, de certa forma, emergencial, a gente sabe disso, que, de fato, é um processo emergencial, precisa ser tomada a decisão, está lá no PAC, etc. Mas o nosso papel como comitê, aqui eu me acompanho aqui do Luciano, é justamente as indagações. Estamos nos órgãos públicos, onde somos diretamente fiscalizados, também por os órgãos de controle, fazendo o TCE, e a gente precisa de soluções realmente. E eu sei que vocês debateram, se debruçaram realmente para tentar encontrar uma solução rápida e viável nesse caso, né? No caso da proteção ali, inclusive da própria via. Eu fiquei assim um pouco questionando a mesma coisa do Luciano. Acho que o pensamento dele foi bem focado, essa questão do enroncamento. Me parece muito com o que foi feito aí na barreira do Cabo Branco, o lançamento desse material. Vocês pensaram também na questão, eu sei que médio, curto prazo, mas o curto prazo, dentro do serviço público, muitas vezes se torna longo prazo. A gente sabe disso, apesar de ser medida emergencial, mas
teve esses problemas, e inclusive, assim, vocês pensaram na questão do deslocamento dessas pedras, que ali tem a força da maré, essas pedras elas são soltas, elas podem ser deslocadas para a área de praia, né? Isso é um problema também. Eu acredito, Cláudio, todo respeito aí, lógico que eu lhe conheço já há muitos anos, sabe? Toda a equipe também, não só você, mas não sei se esse roncamento seria o modelo para esse caso, mesmo sendo emergencial mais adequado, que seja um modelo também mais barato. Eu tenho eu tenho algumas dúvidas com relação a isso. Você falou vários modelos, é realmente totalmente inviável, alguns que você falou aí. Tudo que envolve transferência de material, sedimento, essas coisas, para esse momento eu acho que é totalmente inviável, de certa forma. Mas eu me preocupo essa questão do enroncamento, esse deslocamento de pedras. Outra coisa, os enroncamentos eles não são muito bem quistos. Eu sei, repito, é emergencial, mas vai ser colocado esse material vai ser colocado, tem um custo para colocar, tem um custo para retirar, isso tem que ser computado também. Esse material, quando são colocados à beira-mar, são objetos também de vetores de várias doenças, principalmente aí acaba sendo uma fauna de ratos, de alguns animais. A gente tem um exemplo clássico disso aí lá em Olinda, quem sabe, quem já viu lá. Então, assim, é uma coisa a se pensar também, porque a gente não sabe que tempo curto vai ser esse ali, e às vezes a gente coloca um sistema que o sistema pode até melhorar o que você estava pensando, e a questão da instalação aí já na área de costa, dentro da água, da proteção com aqueles enrocamentos, eu também achei interessante, prevalecendo a questão da pesca, a parte social, é muito interessante. Eu pensei também, eu estou falando estritamente naquele trecho mais crítico de Baía da Traição, né, que é o que está tendo um avanço considerável ali sobre a pista, sobre a PB. E a gente tem uma área de pós-praia ali que está toda ocupada por habitações, a Larissa bem falou isso, a gente não tem mais pós-praia. Eu acho que teria também dispensar no futuro isso aí, de realocação daquelas habitações para a gente aumentar essa pós-praia. Mas, como eu não vou me estender mais no meu questionamento, mas já trabalhando como o Luciano também pensou, essa questão do enroncamento. Eu, assim, lógico que, como você bem falou, foi discutido entre os especialistas, mas a gente tem que ver como é que é na prática, né? Como é que tem funcionado na prática isso, e a prática não tem mostrado bons resultados desse tipo de intervenção, tá bom? Repito, sei que é emergencial, sei que é a curto prazo, mas tudo que é emergencial, mas tem um custo para colocar as pedras, de trazer das jazidas e para retirar, tá bom? Então, é só esse questionamento. Eu não poderia ficar calado, porque eu já vi várias situações, mas mais uma vez quero parabenizar aqui pela iniciativa. Obrigado. Acho que é importante, como aqui tem muita gente experiente das mais diversas áreas, que eu acho que a ideia é isso, se tem alguma ideia na cabeça, né? Acho que esse é o canto, né? É o momento, né? Se tiver também, complementa dizendo, ó, eu acho que aí funcionaria, eu acho que somaria. Outras alternativas de Não, essa aí não, eu já fez em tal canto essa, e é melhor essa aqui, porque aí a gente voltava esse debate, né? Eu acho que é super pertinente, Robert, e acho que esse que é o papel do painel, né? Discutir as ideias, né? E chegar em consenso, ver as melhores alternativas. Em grande parte do que se levantou, a gente de fato avaliou, né? O que tem se feito lá, se colocaram alguns rachões lá de pequena dimensão, que vão embora com a maré, claro, é um problema que se cria, né? Mas a gente já indicou na nota técnica, inclusive, a dimensão do próprio bloco para ser adequado para aquele ambiente e a declividade necessária para dissipar a energia das ondas, né? E os complementos, como, por exemplo, a manta geotêxtil, né? Eu acho que a discussão está aberta, né? Mas a gente tem a questão temporal. Quando que ela, essa próxima ressaca, a próxima maré, porque aí é o seguinte, é viável instalar em curto prazo, considerando as questões burocráticas, e se não for enrocamento, for outra obra que for sugerida e aprovada aqui, e aí sim, quanto tempo vai demorar, né? Porque uma engorda
necessariamente sairia dali a um tempão, porque vai precisar buscar jazida, para não acontecer o que aconteceu em Ponta Negra, né? Vir rodólito, vir pedaço de coral, virar aquela confusão. Então, né, eu teria que fazer todo um estudo que vai demorar não sei quanto tempo, que até lá, daí sim o prefeito vai ficar preocupado porque vai cair a estrada, provavelmente, né? Então, Não, previsto, né? Não dá para prever o que a natureza faz, mas a gente espera, né? A tendência é que em março a gente tenha um novo ciclo, né? De maré alta, com algumas ações meteorológicas associadas com esse fenômeno. Mas, óbvio, vai depender aí das receitas, né? Eu entendo que a questão do enrocamento em vários lugares não é o ideal de uma praia visualmente, né? Mas a gente também pode pensar na requalificação no futuro após os estudos dessa ideia de quebra-mar submerso, como a gente pode requalificar isso para atenuar, né, essa visão, né, de rochas graníticas que não compactuam, né, com a beleza cênica da área, tá certo? Mais ou menos. em relação à própria logística, né? Foi discutido não só se teria jazida para trazer as rochas, mas se a estrada suportaria passar o caminhão para depositar a rocha, né? Então, esses detalhes de planejamento foram levantados. É claro que não está com o projeto executivo, né? Nem o cronograma da obra, mas essas ponderações foram feitas. Sim, bem rapidinho. A gente está aprendendo, todos estamos aprendendo juntos sobre vários aspectos, tá? Sobre aspectos políticos, jurídicos e aspectos científicos. Sobre aspectos políticos e jurídicos, o que eu já extraio daqui é o seguinte: nas próximas reuniões, por óbvio, a nota tem que ser encaminhada antecipadamente. Isso é uma questão. E fora isso, eu sugiro que seja organizado um grupo de WhatsApp, sim, mas um grupo no qual esteja presente o coordenador do Pré-Amar e os representantes das prefeituras. E que funcione como aqueles grupos de avisos, mostrando, informando durante toda a caminhada do Pré-Amar: olha, hoje a gente vai fazer um fundeiro do... Se quiserem ver o fundeiro, tá lá. Hoje vai ter uma reunião com os professores X, Y, Z para debater determinado dado. Quem quiser ir acompanhar os debates, acompanha. Porque me parece que estamos num nível de complexidade de dados e debates que se tornará inviável em reuniões formais do painel científico se discutir todos os dados, certo? De outro lado, é preciso também, eu vejo, e eu falo isso não como uma admoestação, mas como uma consideração, é que foram quantos professores envolvidos nesse estudo emergencial? Certo, mas fora juntando tudo. Lá no escrito tem 13. Lá tem 13, mas se acredita em torno de 20. Certo. São pessoas qualificadas, obviamente não são pessoas que entendem erros. Não são. Mas também não dá para a gente chegar na reunião do painel científico, depois de todos esses estudos, a gente tem um argumento tipo: eu acho que não dá certo o enrocamento. Você acha com base em quê, doutor? Entendeu? Você tem que fundamentar. Porque senão a gente gera uma situação que... Certo, mas me diga o porquê. Porque a nota técnica vai ser disponibilizada, vai ter... A gente tem... Isso não é argumento de autoridade científica, no sentido de que a autoridade científica pode dizer o que quiser. Óbvio que não, vocês não podem chegar aqui e dizer o que vocês quiserem. Há necessidade da fundamentação, tanto por parte de vocês, mas também por parte do questionamento. Porque senão a gente fica numa... Eu acho que não, mas você acha que não por quê? E você acha que sim por quê? Então, circular a nota técnica antes, para que haja uma discussão mais qualificada, mas, repito, de qualquer forma, eu acho que nessas reuniões formais não vai chegar no nível de discussão de pormenor científico.
a gente não vai conseguir. Então, o coordenador científico do PREAMAR tem que deixar todos os representantes informados de cada passo que vai ser dado, e quem quiser estar lá olhando cada discussão, ele terá direito de olhar cada discussão e chegar para o seu gestor e dizer, ó, o pessoal lá, teve um professor lá que foi contra. Tinha 50 professores lá, teve um que se levantou contra e eu achei que ele, mesmo estando isolado, eu quero escutar mais sobre ele. Aí o gestor vai dizer, eu quero escutar. Então, não sei se eu me fiz compreender. Rapidamente passar a palavra para Marcelo, do município da Bahia da Traição. Todo mundo falando sobre a traição, a traição não falou nada. Perdão, viu, gente. Eu quero agradecer a iniciativa do procurador, do governador, da pessoa da secretária, em estar apadrinhando Bahia da Traição, tornando um olhar para um município que está na dependência de ser excluído na parte turística e em outros eventos. Eu ouvindo atentamente aqui, e pela experiência dos meus 60 anos em morar na Bahia da Traição, eu vejo que a ação mais imediata é essa de colocar as pedras e fazer o enrocamento. Porque há 12 anos atrás, um ex-prefeito, ele fez isso na praça principal e ela até hoje está lá intacta. Pena que ele não vier dando manutenção, mas se tivesse dado manutenção, nós teríamos êxito. Então, se fizer esse direcionamento, esse estudo que eu vi aí, levando ao enrocamento, e a questão de futuramente seja feito outro procedimento e que faça a retirada das pedras, nós já temos o local garantido para receber, que é a barreira do Tambá, que também se encontra na mesma situação da barreira do Cabo Branco. Então, não seria perda nenhuma para o município e para o governo que está investindo naquela área. Muito obrigado. E o representante também, para você falar, é o Alfonso. Bom dia. Meu nome é Ildefonso, eu sou licenciado em Biologia, faço parte como suplente da cadeira desse conselho, de secretário do Meio Ambiente da Traição. Parte da minha fala, o doutor João contemplou, e o secretário, mas, assim, como se fala de impactos, né, principalmente no nosso abastecimento, né, eu queria saber de doutor Cláudio, doutor Larissa, se foi também informado de outra parte da nossa região, na Zona Sul, né, que justamente fica na minha aldeia, né, lá da aldeia Cajutibiró, e não só de agora, mas de muito tempo já é preocupante. Inclusive, ali fica minando água, né, constantemente, naquela parte ali da estrada, certo? E sabe-se que ali, queira que não, a parte mais baixa em relação ao avanço do mar do que na parte que está sendo estudada aqui. Eu queria só essa questão desse esclarecimento, se possível. Muito obrigado. Sim, quando a gente nós participamos, né, da audiência pública junto com a prefeitura, não foi nos relatado isso. Só que quando a gente foi para campo, nos dois campos que fizemos, a população alertou. Então a gente foi lá, disponibilizamos uma equipe e fizemos a vistoria, né, do que estava acontecendo.
eu consegui fazer algumas modelagens para aquele setor. Como não estava escrito como o foco, né, não foi colocado, mas em um momento da apresentação eu foquei nesse ponto, né, de que o setor ao sul da Praia da Trincheira também sofre erosão e considerável. Ali fica perto de uma produção de cassinicultura, não é isso? Quando a gente olha, tem uma provável duna, né? Ali onde a distância, Diego, que foi o que visitou, pode até relatar melhor que eu, né? Ele passou para a gente, né, a informação, dá 1 metro, acho, de distância, 2 metros mais ou menos isso, né? É muito próximo mesmo, e a gente acredita, né, que quando tem uma maré alta ali, deve invadir para a estrada e tal, né? Você quer falar um pouco sobre esse ponto que você relatou? A gente viu também casas, né, arrastado, deslizou, né? Praticamente, realmente deslizou sobre as dunas, né? Ali realmente precisa de um olhar, viu? Vai passar para ele lá, né? Mas só deixa, eu queria fazer só um comentário antes, que eu acho que é nível de esclarecimento. O pré-amar, quando foi feita essa proposta toda e o governo do estado confiou no nosso trabalho, ele foi previsto para trabalhar simultaneamente nos meios biológicos, nos meios socioeconômicos e no meio físico. A gente está falando muito coisas ligadas ao meio físico, um pouquinho do socioeconômico e quase nada do biológico. Mas, considerando o andamento ordinário do programa, tem que se ter em mente que todas as questões que forem tratadas daqui em diante, principalmente as ordinárias, mas também as extraordinárias, vão ser tratadas com o olhar dos 3 meios. Ou seja, qual é o que vai ser impactado na fauna e na flora, o que vai mexer com a sociedade e o que vai mexer com as dinâmicas físicas, isso tudo vai ser trabalhado simultaneamente. Mesmo porque a gente está iniciando o processo de levantamento de dados, e só para vocês terem um panorama, espero que na próxima reunião do painel a gente possa apresentar a metodologia de estudo, né, que está sendo aplicada, vai ser iniciada agora, né, só para terem ideia, na parte costeira, a gente tem a geomorfologia, a morfodinâmica praial, a sedimentologia, uso e ocupação do solo, os ecossistemas terrestres, toda a fauna que vive na praia, incluindo as aves, que também tem que ser considerada, né? Toda a parte da hidrodinâmica, do transporte de sedimentos, da qualidade da água, dos usos do espaço marinho, da pesca, do desembarque pesqueiro, da restauração do coral já está acontecendo. Quer dizer, mas se você faz uma obra de um porte maior, não considera essas questões, você pode ter um desastre na pesca, na biodiversidade, nos processos físicos, e aí vai, por aí vai. Então, assim, eu até fico assim, sempre um pouco incomodado, o negócio de meio atropelado, assim, porque não dá para dar uma visão completa de como que o negócio que está planejado, né? Então, eu espero que na próxima reunião a gente possa apresentar isso. Aí todo mundo pode ter, inclusive, expectativa do dado que vai chegar, pode ser usado pelo prefeito, pelo município, para os seus planejamentos também, né? Tá? Só um esclarecimento geral. Obrigado. Então, para a gente fechar, a gente tem o Elton do Rio Tinto. Bom dia a todos. Meu nome é Elton Lima, estou como secretário adjunto de Meio Ambiente, Turismo e Cultura de Rio Tinto. Sou engenheiro ambiental e antropólogo. Dar os parabéns à equipe, tendo em vista toda a dinâmica de fazer um trabalho um espaço tão curto de tempo. E o que, ao meu ver, meu ponto de vista, vocês estão de parabéns com a escolha, né, da opção dessa questão emergencial. Então, do meu ponto de vista, vocês estão de parabéns pelo desafio que foi lançado e pelo que vocês nos mostraram aqui hoje. É um trabalho difícil, minucioso, sabemos disso, mas que estão de parabéns.
porque realmente, sim, é um caso de emergência e vocês deram uma solução, sim, que eu acredito que não é só emergencial, ela pode, sim, ter um caso muito maior de durabilidade e solução na região. Ok? Obrigado, Wellington. Pessoal, partindo agora para os encaminhamentos desta reunião, obviamente, por se tratar de um tema de urgência, a gente não passou pelos passos que nós deveríamos ter passado, como avaliação do regimento interno, aprovação do regimento interno, porque nós precisávamos tratar essa questão de forma mais emergencial. Dito isso, a gente vai enviar, mais uma vez reafirmo, vai enviar a minuta de regimento interno, como também vamos enviar a nota técnica para apreciação dos senhores. As reuniões ordinárias elas serão trimestrais, as extraordinárias, sempre que necessário, por convocação da presidência ou mediante a solicitação de um terço de seus membros. As decisões elas se darão por maioria simples, com registro formal em ata. Em caso de empate na deliberação, deverá a presidência declarar vencedora a proposta mais adequada ao princípio da precaução ambiental. O quórum, o mínimo da metade mais um dos membros. A pauta das reuniões será divulgada previamente, incluídos os temas a serem discutidos e os documentos de suporte. O cronograma detalhado das atividades do painel será estabelecido e divulgado nas próximas reuniões, conforme a demanda e a proposta de regimento interno. Os maiores detalhamentos propostos na minuta do regimento interno, vocês poderão também encaminhar através do e-mail que nós iremos enviar para os senhores. Dito isto, as informações gerais são essas. Nós iremos criar o grupo de WhatsApp proposto pelo procurador João Rafael, doutor João Rafael, para que facilite também o diálogo entre os membros. Peço aos senhores que possam interagir conosco no sentido de fazer com que nós tenhamos reuniões com mais brevidade possível, assim que nós tivermos mais informações acerca do PEAMAR, para que a gente consiga ter, de fato, um comitê científico que funcione e que sirva ao Estado da Paraíba. Agradeço a cada um dos senhores por terem vindo nesta primeira reunião, para que a gente conseguisse instalar o comitê científico e nós esperamos que a gente consiga contribuir cada vez mais. Muito obrigado, bom dia a todos. Pelo que eu estou entendendo, o governo do Estado vai colocar essas pedras lá no bairro da Traição. O representante da Traição já conversou ali no ouvido de Romo, e Romo já disse